Extra, extra! O assunto da aula de hoje é notícia. Então, vamos à aula número 18, a 18ª aula. Falando em notícia, o que será isso daqui? Sim, a todos que responderam jornal acertaram. Mas como que vocês sabem que é um jornal se está escrito tudo em chinês? Essa não é a nossa língua. A gente não entende o que está escrito, pelo menos eu não entendo. Alguém aí entende? Se alguém entende, me coloca lá no grupo para eu saber. Pois é, só que como a gente pode definir que isso é um jornal se a gente não sabe o que está escrito nele? A gente pode perceber pelo formato, né? Pelo tipo de papel e pela forma que é diagramado, ó. Letras grandes provavelmente são os títulos, as manchetes que chamam a atenção da gente, né? Aqui um resumo de alguma notícia, provavelmente. Quem sabe essa daqui não é a página? Estou até achando que eu estou vendo o número 12 aqui, será? A página onde essa notícia é detalhada, as fotos que ajudam a gente a ilustram, né, a notícia, situam a gente, facilitam o entendimento. Então vamos ver as habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai trabalhar a leitura e compreensão da notícia, no caso, mas também de outros gêneros jornalísticos, por conseguinte, por relação, considerando situação comunicativa, emissor, receptor, canal, código, contexto, lembram? Então, e as consequências desse gênero e do texto lido, dos textos que vocês vão ler durante a vida de vocês, os elementos importantes e o tema. Então, a gente vai ler com esse olhar. Ler. Ok. Para a gente começar, primeiro eu gostaria de falar que eu assisti a aula da Débora, da professora Débora de Ciências, e adorei esse método que ela fez com vocês, de a tarefa ser vocês anotarem aquilo que de importante a gente colocar aqui, que depois vocês possam ir ali, olhar o que vocês escreveram, tirar alguma dúvida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar em algum momento para, e aí vocês vão parar para copiar o que está escrito aqui nessa tela. Mas antes disso, eu vou ler para a gente compreender o que está escrito. Que aí, na hora que for copiar, não é uma cópia por cópia. Vocês vão saber o que estão copiando e com isso vocês vão fixar o aprendizado, vão organizar o aprendizado de vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Algumas características da notícia. É um gênero textual jornalístico que está presente no nosso dia a dia, já falamos, né? É encontrada principalmente nos meios de comunicação. Jornais, só o jornal que a gente viu? Revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Se lembrar de outros, coloca lá no grupo. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Então, a intenção dele é informar sobre um tema atual ou fato. Pode ser construída por textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Então, ele vai falar onde, quando e quem está envolvido nesse fato que eles estão
que os jornalistas vão estar narrando, né? Então, vão contar um fato, uma narrativa. E vai ter muita descrição, pode ter muita descrição, desculpa, muita descrição nesse texto. Pode ter muito texto descritivo, porque vai descrever um lugar, as pessoas, algum sentimento, alguma... Muitas coisas podem ser descritas numa reportagem, numa notícia, numa reportagem também, mas estamos falando de notícia. E lembre que nos textos descritivos tem muitos adjetivos, que são aqueles que caracterizam, lembra? Alguma coisa. Então, por isso tem muito adjetivo, porque vai descrever. Para o vídeo e copia. Já copiaram? Podemos ir adiante. Uma notícia! A gente vai fazer uma leitura comentada dessa notícia, tá bom? Vamos começar pelo título principal, pela manchete. É esse que vem grandão. Mulheres da Idade da Pedra viajavam enquanto homens ficavam em casa. Se interessaram? Pois eu me interessei. O título, a manchete, ela tem essa intenção de chamar a atenção, da gente ficar curioso e querer ler o resto. E aí vem aqui o texto auxiliar, que ele ajuda a entender esse primeiro título, a manchete, que é um título mais chamativo e bem resumido. Estudo sugere que há 4.000 anos, mulheres viajavam longas distâncias, tendo um papel fundamental para o desenvolvimento da tecnologia e cultura daquele tempo. Ah, então essa informação vem de um estudo. Aqui ele retoma, 4.000 anos, mulheres da Idade da Pedra. Retomando. Continua, mulheres viajavam longas distâncias e acrescenta novas informações. Primeiro, que eram longas distâncias e tinha um papel fundamental para o desenvolvimento da tecnologia e cultura daquele tempo. Fiquei mais curiosa ainda. Aqui, gente, essa notícia foi tirada da redação Galileu, né? Foi redigida pela Galileu, a revista é uma revista que fala coisas, novidades tecnológicas da ciência, fala sobre esse assunto, e foi publicada dia 6 de setembro de 2017, há quase 3 anos atrás, né? Nesse horário. E como aqui eu não tirei do jornal impresso, aquele que a gente viu lá na frente, eu tirei de uma plataforma digital de notícias, tem eles fazem atualizações, eles podem fazer atualizações. E aqui outros canais que pode se ligar a essa revista, né? Uma foto. Para que essa foto tá aqui, gente? Isso aí. A imagem, ela ajuda a gente também a entender sobre o que a notícia está falando. Ela ilustra, faz a gente se situar algumas vezes, outras vezes faz a gente ficar mais curioso também, querendo saber mais, chama a nossa atenção ver uma imagem, né, no meio de um monte de letras, palavras. E uma imagem, ela vem com uma legenda, que é uma explicação da imagem. Esqueleto usado na pesquisa. Ah, então esse é o esqueleto que foi usado na pesquisa dessas mulheres viajantes, né? Aqui, ó, provavelmente são os dados para eles poderem coletar os dados e ter tudo organizadinho, os cientistas, né? E as cientistas. E sempre tem também a referência, da onde que é a foto, tá? Tudo que alguém escreveu, que alguém fotografou, que alguém desenhou, a gente sempre faz a referência.
falando em ilustração, eu decidi trazer aqui para a gente se situar melhor de quando é que eles estão falando. Então, aqui, ó, começa a era cristã. Começa do zero. Vocês já viram em história que eu vi a professora de vocês, uma aula da professora de vocês muito massa. Só tem as professoras muito massas de vocês, né? Então, a gente está aqui, ó, em 2020. Sai da tela. 2020 até aqui. Então, para completar 4.000 anos, mais quase 2.000 anos, mais ou menos por aqui, esses cientistas encontraram, na verdade, os cientistas em 2017 aqui, encontraram vestígios da história do hábito dessas mulheres aqui desse período. Vamos para o texto. Um novo estudo sugere... Será que vocês estão vendo isso daqui? Eu quero que saia. Um novo estudo sugere que as mulheres no fim da Idade da Pedra e começo da Idade do Bronze, há cerca de 4.000 anos, viajavam longas distâncias na Europa Ocidental, tendo um papel fundamental para o desenvolvimento da tecnologia e cultura daquele tempo. As jornadas eram feitas em busca de novos vilarejos para fixar famílias e trocar objetos e ideias culturais com outros povos. Pesquisadores da Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, na Alemanha, usaram amostras de DNA e análise isotópica de 84 esqueletos encontrados em Lechtal, no sul do país, para o diagnóstico. Então, nesse comecinho aqui, a gente tem a introdução da nossa notícia, da notícia que a gente está lendo. E aqui a gente já vai encontrar coisas muito importantes, que é o quê? Essa é sobre o que essa notícia? É sobre um novo estudo. Aí explica que novo, ó, descreve que novo estudo é esse, né? Então já responde o quê? Logo no começo. Depois quem, ó? Então foram pesquisadores da Universidade de Munique, Ludwig, que é o nome da universidade, né? Pesquisadores dessa universidade falam sobre esse novo estudo aqui. Então, já respondemos quem. O que, quem. Aonde? Na Alemanha, mais especificamente Munique, que é uma cidade da Alemanha, a gente depois vai ver, tá bom? E agora tá faltando quando? Quando foi isso? O que pode nos ajudar a descobrir quando, dentro desse texto? Novo estudo. Então, novo estudo, ele a gente pode ver talvez aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Se é novo e está falando nessa época, deve estar perto dessa data aqui. Então, é aproximadamente nessa data. Não está dentro do texto ali, né? Mas está relacionado ao texto em outro lugar. Não ali no lead, mas está no texto em outro lugar, na data da publicação. Então, falando de novo, a gente sabe que é próxima dessa data aqui. Então, respondemos o que, quando, onde e quem. Tudo isso na introdução, que é chamada de lead. Vamos continuar? E aqui mostra qual foi o método que eles conseguiram encontrar, né? Concluir isso. E falam também, e aqui praticamente repete o que já foi falado antes, né? O resultado apontou que a maioria das mulheres eram originárias de outras regiões, provavelmente da Boêmia ou da parte central da Alemanha, enquanto os homens aparentavam ter nascido em Lechtal e não saíam de casa. Com base na análise da taxa de isótopos de estrôncio nos dentes molares,
o que nos permite chegar a conclusões da origem das pessoas, nós fomos capazes de determinar que a maioria das mulheres não é de lá, afirmou a arqueologista Corina Nipper, ao site Eureka Alert. Então, olha só, é uma cientista aqui e ela está falando como que eles puderam chegar nessa conclusão, né? Na ciência, a gente tem que pesquisar, a gente tem que usar métodos para chegar a uma conclusão. Não é mera opinião. A gente tem que estudar várias coisas, vários métodos, entender qual é o melhor para determinado estudo. E aqui a gente vai ouvir mais um pouco sobre isso. Vemos uma grande diversidade de linhagens femininas, o que ocorreria se com o tempo muitas mulheres fossem realocadas no Vale Lertal, acrescentou a pesquisadora Alissa Mitnick. Outra pesquisadora aqui, ó, de mulheres na ciência, arrasando. Então, eles encontraram muitas gerações femininas, e aí entenderam que esse deslocamento foi feito. Os cientistas e as cientistas, né, grifo meu, aliás, eu coloco aqui, também disseram que as mulheres eram respeitadas e importantes na comunidade local, visto que elas foram enterradas da mesma maneira que a população nativa. Então, provavelmente, para elas afirmarem isso, teve um estudo antropológico, que normalmente esses estudos eles são todos interligados. O que é a antropologia? É uma ciência que estuda hábitos, cultura dos seres humanos. Aqui. Segundo os pesquisadores, o estudo focou apenas em uma área da Alemanha. Por isso, eles não podem afirmar se a prática e notoriedade das mulheres era a mesma no restante do mundo, e ainda se elas eram forçadas a casar com os homens nativos ou se era por vontade própria. Então, não encontraram nada que elas pudessem concluir qual era a razão ou por que elas faziam esse deslocamento. Contudo, os cientistas sugerem não ser somente uma coincidência o fato das mulheres viajarem mais de 500 quilômetros para outras terras, num período em que a mudança cultural estava se espalhando pela Europa, encaminhando para o fim da Idade da Pedra. Então, qual é o efeito dessa notícia para a gente? Eu compreendi duas coisas que eu achei bastante interessante. Como é importante a interação para o crescimento científico e pessoal, né? Então, essas mulheres, elas viajavam e ali elas iam compartilhando conhecimentos e também adquirindo novos conhecimentos. E isso ajudou com que o Homo sapiens, toda essa espécie, ela crescesse, né? Ela desenvolvesse. Isso eu achei muito massa. E também a interação entre as ciências, entre as áreas de conhecimento. Aqui a gente viu história, geografia, química, antropologia, entre outras. Então, quando a gente interage, como a gente compartilha, a gente cresce, né? E outra coisa que eu achei interessante, que hábitos que às vezes a gente acha que são naturais, os homens ficam mais em casa, as mulheres ficam mais em casa e os homens que saem para trabalhar, que isso é cultural, isso não é natural, né? Isso vai sendo construído. Então, achei essas duas contribuições muito interessantes. Aí, gente, como a gente estava falando de ilustração, um mapa. A gente conhece esse mapa assim? Mas pode ser. A gente conhece normalmente assim, e aí na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Pessoal, só para a gente se situar no espaço também, que a gente se situou no tempo. Esse estudo aconteceu na Alemanha, mais especificamente aqui em Munique. Então, ó, que estamos por aqui, ó, no Piauí,
E isso acontece mais ou menos por aqui. E eles pesquisaram as mulheres desse local aqui, ó, Lechtown. Só pra gente se localizar, é interessante. Tá vendo como a gente aprofunda a partir de outros conhecimentos? Gente, aqui é um resuminho, tá tudo organizadinho que eu falei aqui. Eu vou ler bem rapidinho e aí vocês vão parar e copiar, porque depois eu quero que vocês mandem a foto, ok? Estrutura do gênero notícia. Texto breve, curto, sintético, objetivo. Título principal, manchete, provocativo, para chamar nossa atenção, resume o tema abordado. Título auxiliar, auxilia o entendimento do título principal. Lead, aquele que tem aquelas informações, normalmente é o primeiro parágrafo, mas ali eram 3. Corresponde à introdução e dá informações que respondem às perguntas o que, quem, quando, onde, por quê, porque não tinha ali, né? E desperta o interesse do leitor para a leitura da notícia. Quer dizer, fica, eu quero ver o que mais que eles vão falar, né? Dá só aquele gostinho de quero mais. Gente, existe uma estrutura padrão, mas nenhum gênero ele é fixo. Ele é flexível. Então, se aqui diz que geralmente o primeiro parágrafo ali eram 3, não tem problema, era introdução em 3 parágrafos, o autor achou melhor fazer daquela forma. O corpo do texto desenvolve o texto, dando mais detalhes. Na forma escrita, a notícia pode ter imagens, foto com legenda, quadros com dados, mapas, para ilustrar o que está sendo dito. Tem os objetivos de ilustrar, situar, facilitar o entendimento e ou chamar a atenção do leitor para a leitura da notícia. Para, copia. Tarefa. Cadê? Me mandem a foto dessa página que vocês copiaram, do caderno, com conteúdo. Tá bom? Espero, aguardo as fotos de vocês. E as dúvidas, os comentários.